Hoje, no nosso curso de QT, nós vamos trabalhar com um assunto extremamente importante, que é múltiplas inserções no banco de dados. Para explicar melhor, deixa eu dar um exemplo aqui. Suponhamos que você precise inserir 1.000, 10.000, 5.000, sei lá, 500 pelo menos registros em um banco de dados. O que você faria? Geralmente, a maioria das pessoas coloca isso dentro de um loop. Tá, o loop ele é aceitável, o loop ele faz parte da tarefa. Só que o que as pessoas fazem é, em cada iteração do loop, realizar um insert. E é aí que mora o problema. Assim você vai tornar a operação muito lenta. Porque basicamente ele vai precisar, por exemplo, para 1.000 registros, ele vai precisar fazer 1.000 inserts. E se isso ainda tiver, se a sua aplicação tiver ainda em uma rede, o problema piora consideravelmente. O conteúdo da aula de hoje nós vamos aprender a resolver esse problema. Vocês vão ver aí o teste com 1.000 inserts e depois eu vou fazer muito mais inserts. Vocês vão ver que vai ser praticamente instantâneo. Então olha só, para ajudar o nosso canal, o que você tem que fazer? Para não perder mais nenhum conteúdo aqui do CFB Cursos, porque aqui a gente tem aula de segunda a sexta, se inscreve e clica no sininho, assim você vai ser notificado dos nossos vídeos. Claro, gente, tem que ajudar o nosso canal. É fundamental que vocês cliquem no joinha e olha aqui, ó, os endereços das nossas redes. Você que já é inscrito aqui do nosso canal, segue a gente no Insta e no Face? Segue lá, gente, isso também ajuda o nosso canal. Então olha só, se inscreve se não é inscrito, clica no sininho, clica no joinha e segue a gente. Então agora vamos praticar, logo depois da vinheta, roda aí. Muito bem, moçada, vamos lá, continuando o nosso curso de QT, vamos falar hoje sobre um assunto interessante, importante, aí, que é a inserção de massa em registros dentro do nosso, dentro do nosso banco de dados. Então, para a aula de hoje eu preparei uma tabela muito simples aqui, tabela dados, certo? Um banco de dados só com uma tabela, com 3 campos, um ID que é autoincremento, um inteiro e um nome. O nosso formulário, olha só, então vamos rodar o nosso programa aqui, que eu vou explicar o que está acontecendo, o que tem aqui para vocês não ficarem perdidos. Basicamente, funciona assim, eu vou digitar aqui uma quantidade de nomes que eu quero gerar, nomes e números, vou clicar em gerar. E ele vai gerar para mim, esse número aqui, ele na verdade não é gerado, tá? É o índice aqui do for, ok? Eu poderia ter simplesmente usado esse índice aqui da linha, mas eu resolvi ter mais um campo aqui para poder utilizar na nossa tabela. E aqui eu criei uma função geradora de nome. Então esses nomes que ele está gerando aqui são todos nomes aleatórios e ele vai gerar 1.000 nomes, de 0 a 999, 1.000 linhas aqui na nossa tabela. Então, basicamente, se eu quiser 100, eu digito ali 100, clico em gerar, e ele gera 100 nomes com um número aqui pra gente, aleatórios. E o detalhe é o seguinte, quando a gente clicar em gravar nomes, ele vai fazer a gravação desses nomes aqui na tabela. Só para mostrar o código para vocês antes da gente continuar, por que eu não mostrei o desenvolvimento do código? Porque não tem nada de novo aqui. Certo? Não tem... tudo aqui a gente já aprendeu, a gente já sabe trabalhar, então não precisa perder tempo mostrando tudo isso novamente. Mas basicamente é o seguinte, eu tenho o formulário com o botão gerar e o botão gravar. O botão gerar, ele funciona da seguinte maneira, ele simplesmente define o número de colunas da tabela, ele zera a contagem de linhas, caso já tenha algumas linhas, ok? Ele pega aqui o conteúdo digitado no campo de texto lá, que é a quantidade de nomes gerados, e armazena dentro da variável quantidade, certo? Ele cria aqui um time, na verdade, nesse momento aqui, eu nem estou precisando desse gerador de números aqui não. Posso tirar esse gerador de números aleatórios daqui. Beleza, mas ele cria um for, tá? Para a quantidade de registros que eu informei, e ele simplesmente vai chamando a função gerador nome, ok? Coloca aqui na variável nome, insere a linha na tabela,
insere o número, ok? Que é o número do índice aqui do for, e o nome gerado. A função gerador nome é que utiliza aqui um array com vogais, um array com consoantes, e sorteia uma posição das consoantes, uma posição das vogais, aqui é uma posição das consoantes, uma posição das vogais, e vai incrementando isso na variável nome. Ele sorteia um tamanho também, aqui ó, um tamanho, certo? Entre 10 e na verdade fica mais 4, né? 4 e 10, ok? Ele vai sortear um tamanho de nome e coloca isso dentro de um for para ele gerando o nome. Então ele gera uma consoante, um número, né? Escolhe qual que é o número aqui da consoante e escolhe a vogal. Escolhe uma consoante, escolhe uma vogal. Sempre assim ele vai, uma consoante e uma vogal até gerar o nome. Esse aqui é a função nome. No final ele retorna aqui o nome gerado. Beleza? Então, função bastante simples, que é chamada aqui no for para geração dos nomes e inserção na tabela. Mas esse não é o foco da aula de hoje. O foco está na gravação. Então, veja bem, eu estou usando uma rotina de gravação bastante comum que a gente vê aí na internet. E é o seguinte, que quando a gente precisa inserir um número de registros grandes na tabela, muitas pessoas colocam ali um for, e dentro desse for, você coloca o comando insert. Então, a cada iteração do for, ele vai realizar um insert. Beleza? Ok. Para poucos registros, isso aqui vai atender sem problema nenhum. Mas quando eu tiver um número muito grande de registros, isso aqui vai gerar uma lentidão grande no nosso programa. Então, aqui está o nosso problema, certo? Vamos ver essa lentidão funcionando? Veja bem, eu vou pedir para gerar aqui 1000 registros, certo? Aqui, ó, quantidade 1000, e vou clicar em gerar. Beleza, ele gerou a função, ele chamou a função aqui 1000 vezes, e notem que esse procedimento foi extremamente rápido. Olha aqui, ó, ele gerou 1000 nomes, certo? E agora nós vamos gravar esses nomes dentro do banco de dados. Notem que a rotina de gravação está dentro, o insert aqui está dentro de um for, então para cada iteração ele vai chamar o insert, ou seja, ele vai fazer 1000 inserções dentro do banco de dados. Notem que nós estamos fazendo só com 1000 registros, tá? Eu já peguei programas onde eu tive que fazer mais de 10.000 inserções dentro do banco de dados. E imagina, vocês vão ver com 1000, imagina com 10.000. E em rede ainda por cima, o que gera uma lentidão ainda maior. Veja bem, vamos clicar aqui em gravar nomes. Eu não vou nem contar o tempo, olha só. Cliquei e ele já está fazendo a rotina de inserção no banco de dados. Veja bem, o programa até caiu aqui, ó, não está respondendo. Mas na verdade ele está, certo? Só que o Windows para a tela. Tá vendo? Ele acha que o programa não está respondendo, mas por trás o programa está operando. Ele está fazendo os inserts no banco de dados. Notem que quando ele terminar, ele vai gerar aqui para a gente uma mensagem, um Key Message Box, aqui, ó, um information, informando que os dados foram inseridos. Então ele está ainda aqui no processo de inserção do banco de dados. Notem o tempo por 1000 registros. Então, a cada iteração, ele faz o insert. Ele percorre aqui, né? Percorre o TAM, aqui é o número de linhas da nossa tabela. Então, para cada linha é a quantidade de for que quantidade de iterações que o nosso for vai ter. Então, ele faz o insert para esses dois, depois o insert para esses, um para esses, um para esses, um para esses, um para esse, para esse, para esse, para esse, até percorrer os 1000 registros da tabela. Olhem que tempo que ele está demorando, pessoal. Estou falando aqui e ele ainda não acabou de fazer a inserção. E o programa, eu afirmo para vocês, o programa não travou. Assim que ele fizer as inserções, ele vai emitir a mensagem aqui para a gente. Eu vou até pausar o vídeo, tá? Vou marcar o horário aqui, ó, 21h35. Vou pausar o vídeo e voltar quando as inserções estiverem concluídas.
Voltando aqui, ó, veja bem, ele acabou até quando virou 21h36 ali, na verdade, ele virou, ele nem demorou muito além de quando eu pausei, não. Então aqui, ó, dados gravados com sucesso. Mas vocês viram o tempo que ele demorou para inserir apenas 1000 registros. Vamos verificar se esses registros estão no nosso banco de dados. Então a gente vem aqui em data, atualiza aqui, ó, faz um refresh, e está aqui os nossos 1000 registros inseridos na tabela. Obtivemos sucesso na operação, porém, foi uma operação extremamente lenta, certo? E programa com operação lenta pode ter certeza que o usuário vai desistir, vai abandonar o seu programa aos poucos. Então, eu excluí todos os nomes aqui e agora nós vamos a uma rotina mais interessante para fazer essa inserção. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a inserção somente de uma vez. A ideia aqui é o seguinte, é pegar a parte que é genérica do comando insert e colocar dentro de uma variável, certo? E dentro do for nós simplesmente vamos fazendo incrementos a essa variável para a parte que tem variação. Então, toda essa parte aqui, ó, até o values aqui, nós consideramos que é uma parte genérica. Então, veja bem, eu vou copiar, ok? Vou criar uma variável aqui, ó, do tipo keystring, que eu vou chamar cmd insert. cmd insert. E nessa variável, eu vou colocar aqui a parte básica do meu código. Beleza? Então, veja bem, o prepare, ele vai sair daqui. O prepare e o exec, eles vão sair do for. Então, eu vou tirar eles aqui do for. Veja bem, eu vou colocar eles aqui ao final, certo? Vou até comentar aqui, só para não ficar aquele erro ali por enquanto. E a query aqui também. A query também. Né? A query vai ser criada aqui no final. É por isso que deu erro ali, na verdade. E aqui dentro do for, o que nós vamos fazer? Nós simplesmente vamos incrementar, aqui ó, mais igual, o nosso comando insert, o nosso insert, com esse restante aqui, que tem a variação. Então, veja bem, eu vou recortar aqui até o parênteses, ó, recortei, e vou colar aqui, ó, colei aqui. Beleza? Um outro detalhe é o seguinte. Então, veja bem, ele vai concatenar este procedimento para os elementos aqui da linha I, no caso aqui da linha inicial, a linha 0, certo? A cada iteração do for, então vou colocar uma vírgula aqui. Olha o que ele está incluindo aqui. Ele pegou esse conteúdo, concatenou a esse conteúdo. A primeira iteração do for, esse comando aqui, com a linha 0, ok? Que é a linha do i. Na próxima iteração, ele concatena mais isso daqui, mais a vírgula, tá vendo? Com os comandos aqui, com o i valendo 1. Na próxima iteração, ele adiciona isso daqui novamente, com o i valendo 2 e assim por diante. Ele vai repetir essa concatenação 1000 vezes, que no caso, se tiver 1000 registros, né? Então ele vai repetir essa concatenação, o número de registros, e somente ao final que ele preparar todo o comando, certo? Ele vai passar isso para o prepare e executar a nossa query. Mas aqui a gente tem que observar o seguinte, a última vez que ele executar esse comando, o último comando aqui, ó, no i com a iteração total aqui, ele vai adicionar essa vírgula no final. Porém, a última opção não pode ter essa vírgula. Só para ficar mais claro, é isso aqui que a gente está fazendo, ó. Insert into, aqui ó, vamos pegar toda essa parte aqui, ó. Insert into aquele conteúdo ali com os values. Por exemplo, seria aqui, ó, número 1, nome Bruno, ok? Próximo registro. Número 2, nome teste. Próximo registro, número 3, nome
Teste 2. Nome 2. Nome 3, né? Nome 3. É isso aqui que ele está fazendo. Então, no último, eu não preciso da vírgula. Eu tenho que remover essa vírgula. Ok? Então, veja bem. Como que nós vamos remover essa vírgula? Nós vamos chamar o remove. Então, aqui, ó, do command insert, nós vamos chamar o remove e indicar para ele aqui a posição que eu quero remover. Como é que eu pego a última posição? Basta eu falar que é o comando insert.size menos 1. Ok? A partir dessa posição, quantas casas eu quero remover? Somente uma. Beleza? Então, eu removi a última vírgula do último valor inserido. Ok, maravilhoso. O que eu preciso fazer? Preparar a query com este comando que está aqui, ó. Então, esse comando eu passo para a query. Ok. Salvar. E agora nós vamos executar esse procedimento de insert com até mais registros. Vamos ver qual que vai ser o tempo. Veja bem, eu vou criar aqui, ó, 5.000 nomes, certo? Gerar. Beleza. Vamos ver aqui. Tem 5.000 nomes gerados aqui. E agora nós vamos fazer a gravação desses 5.000 nomes. Vamos clicar em gravar nomes. Veja bem, olha só, já deu a mensagem aqui, dados gravados com sucesso. Olha a diferença de velocidade. Vamos conferir na nossa tabela. Aqui, ó, vamos atualizar. Aqui, ó, dá um refresh. E eu tenho aqui 5.000 registros. Aqui aparece até o 99. É porque ele só mostra 1.000 por tela, tá vendo? Aqui, ó, a gente muda aqui para o 2. Olha aqui, ó. Ok, tá vendo? 2.000 registros. 3, 4, 5, que é o último. 6 é o último. 7. E tem mais ainda. Olha o tanto de registro que tem aí. Ah, não, na verdade ele está repetindo. 9 e por aí vai. Certo? Tem que deletar. Vamos deletar tudo isso aqui da nossa tabela. Seleciona tudo. Remover. Commit. Beleza? E agora tem que remover de todos, né? Ele poderia mostrar mais registros, né? Por tela. Facilitaria a nossa vida aqui na hora de fazer, de remover esses registros aqui. É porque eu não tinha apagado todos, tá? Ainda tinha registro na nossa tabela. Vamos apagar aqui. Beleza. Vamos apagar aqui também. Ih, tem muitos dados nessa tabela aqui. Deixa eu ver. Nem notei, na verdade. Eu pedi quantos registros aqui, gente? Olha só. Beleza. Eu pedi 50.000 registros. Bem que eu vi que passou muito dos 5.000. E olha só que interessante. Nem estava previsto isso. Colocamos 50.000 registros e olha a velocidade que ele inseriu os 50.000 registros. Tá vendo? Então, muito melhor, muito mais eficiente. Sem querer aqui, eu mostrei uma eficiência incrível aqui. Eu não vou nem apagar todos aqui novamente aqui, tá? Eu vou deixar aqui, ó, olha só, tá vendo? Quantos ainda foram carregados aqui? 42.000 registros. E é mais fácil a gente fazer um delete aqui em todos os registros, né? Do que pagar um por um aqui. Beleza? Lá, ainda vai ficar 41.000 registros e por aí vai. Tá? Deixa esses registros aqui, que a finalidade da aula já foi concluída. Então, fazendo um resumo aqui, o que nós fizemos? Nós tiramos o insert a insert e criamos uma string com todos os inserts para que ele execute o comando somente uma vez. Esse loop aqui fica a cargo do banco de dados. Então, é muito mais simples o banco de dados, nesse caso, executar esse loop, do que a gente fazer insert por insert. Tá? É muito mais demorado. Vocês viram a diferença de 1.000 para 50.000 registros. Ok? Então, se tinha alguma dúvida aí
quanto a se o tamanho da string iria suportar, vocês viram aí que ela suporta sem problema nenhum. A string no Qt é muito grande. O tamanho de uma string ele é 2 elevado a 30. Isso aí dá uma quantidade absurda de caracteres que uma string pode receber. Vocês viram aí que ela suportou 50 mil inserções, né, de nomes e números. Tá certo? Sem problema nenhum. Então, pessoal, é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.